Vamos nos colocar diante de Deus, para que o Senhor fale a nós nessa hora, por meio desta palavra, porque nós viemos buscar transformação, nós viemos buscar a ação de Deus em nosso favor. Eu quero convidar você a falar com o Senhor juntamente comigo, para que juntos possamos predispor a nossa mente para recebermos de Deus o que o Senhor intenciona tratar conosco, abençoar-nos, aperfeiçoar-nos em nome de Jesus. Deus Santo, Eterno e Poderoso, nós te glorificamos nessa noite, ó Deus, porque buscamos ao Senhor, sabendo que o Senhor é todo poderoso, que tudo pertence ao Senhor, que somos do Senhor e que sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer, nada somos sem a sua presença, nada somos, ó Deus, sem a sua intervenção em nós. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor guie nossos passos, oriente, Senhor Deus, a nossa mente, trazei-nos, ó Pai, a tua paz, e que possamos, ó Deus, ser vivificados nessa noite, ó Deus, na ação do seu Espírito, que sejamos renovados na sua presença, ó Deus. Fala conosco, abençoa-nos, ó Pai, de tal forma, Pai, que possamos satisfazer ao Senhor com a nossa presença. Satisfaça em nós, ó Deus, pela ação do seu Espírito Santo, por meio do seu mover, ó Deus, toque em nós que aqui estamos. Toca, Senhor Deus, naqueles que estão nos acompanhando por meio dessa transmissão, de tal maneira, Senhor, que possamos ser edificados e que possamos glorificar o seu santo nome. Em Cristo Jesus, amém e glórias a Deus. Queridos, abra comigo a Escritura rapidamente, em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 25. Vamos ler até o 34, em nome de Jesus. Glórias sejam dadas a Deus. E disse Deus, faça-se a luz. E a luz se fez. Né, irmão Woods? Bem melhor, né? Mateus capítulo 6, verso 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, a minha proposta nessa noite é trazer a nossa mente acerca de um sentimento, na verdade, que está presente no coração de basicamente todos nós.
ansiedade e Deus, ou a nossa ansiedade em Deus. E quando eu estava buscando essa palavra, eu me lembrei de quando era jovem, e nós tínhamos, ali na cidade de Bambuí, quando eu lá estava por 3 anos estudando, nós formamos um grupo que foi denominado Grupo Amizade. E esse grupo a gente se reunia à noite, porque estudávamos de manhã ou à tarde, e no outro período nós fazíamos atividades práticas. E uma vez por semana, à noite, nós separávamos para bater papo de uma forma organizada. E ali nós discutíamos assuntos dos mais diversos, e buscávamos uma referência vindo de Deus, através da palavra, para nos orientar. E eu encabeçava esse grupo, éramos cerca de 40, 50 jovens que lá estudavam e eram internos. E numa dessas reuniões, certa vez, aquela coisa assim de você perguntar. Eu gosto muito de fazer perguntas, e fazer perguntas é a base das nossas células, e ao mesmo tempo é a ação mais importante para conhecermos pessoas. E numa dessas oportunidades eu me lembrei que a gente perguntava assim: quais são suas qualidades? E a pessoa, alguns se constrangiam, né? Porque ou eram tímidos demais, reservados, ou mesmo não sabiam expressar quais as qualidades que eles possuíam. E depois nós invertimos a pergunta, né? Quais são os seus principais defeitos? O que você considera como defeito que você possui? E quando alguém achou ali a palavra ansiedade, fez uma carreira atrás. E depois, isso me chamou a atenção, que em outras oportunidades, eu comecei a observar que as pessoas, na sua maioria, diziam que a ansiedade era o seu principal defeito. Não sei se julgavam a ansiedade como algo mais ameno, de menor peso, mas isso me chamou a atenção, e eu relembrei isso quando eu comecei a buscar acerca de ansiedade. E eu descobri, na verdade eu já sabia, que eu também tenho ansiedade. E como que eu descobri isso? Dias desses, eu ainda observou uma coisa, que toda vez quando eu estou chegando em casa, aproximadamente 1 a 2 quarteirões antes de chegar em casa, eu já pego a chave do portão e fico segurando 1 quarteirão, 1,5, até chegar no portão para que eu possa apertar o controle. Aí comecei a pensar e descobri outra coisa: quando eu estou dirigindo, eu sou ansioso. Então deixa eu dizer para você, eu não sou roda dura, eu sou ansioso. Ok? Por quê? Eu sempre gosto, Mayra, de chegar no horário que eu marco. Então, quando eu saio de casa e calculo o meu tempo, eu está nos ouvindo, não pode estar conosco aqui hoje, está nos assistindo, na verdade, e não sei se ela vai concordar comigo. Mas quando a gente vai para a igreja, e se eu estou assim um pouco apressado, eu ignoro os quebra-molas. Mas eles não saem do lugar. Então, às vezes, daqui a assim, e ela sempre me chama a atenção. Aí eu percebi que isso é um sinal de ansiedade. A pressa de chegar faz com que eu simplesmente não me dou o trabalho de reduzir, de passar devagarzinho por sobre o quebra-mola. E isso é um traço de ansiedade. E você? Você é ansioso, ansiosa? Tem algum sinal que demonstra ansiedade? O que é ansiedade? Um erro? Um defeito? Pecado? Não, a Bíblia, ela não trata a ansiedade como pecado. Pecado é uma transgressão à lei de Deus.
E, na verdade, o pecado envolve muitas e muitas situações na nossa vida, e uma delas é a ansiedade. Embora ansiedade não seja pecado. Em lugar nenhum da Bíblia nós vamos encontrar qualquer indício de que a ansiedade seja pecado. Mas, em diversas oportunidades, o Senhor nos mostra que não devemos estar ansiosos. Nessa mesma passagem que Jesus Cristo ele começa a falar acerca da solicitude da vida e do real valor da vida espiritual. E a primeira recomendação do Senhor é: não seja ansioso quanto aos cuidados da vida. E não é um contrassenso, não é contraditório, porque em verdade nós temos que ser zelosos com aquilo que nos pertence. Nós temos que ter cuidados em relação a N situações da nossa vida, mas isso não pode direcionar-nos no sentido de não confiarmos em Deus. O Senhor Jesus, ele usa as aves do céu como exemplo, usa os lírios do campo, ou seja, do reino vegetal, o reino animal, mostrando-nos que estes seres, embora irracionais, obviamente, de alguma maneira, eles, na sua limitação existencial, eles recebem de Deus toda a sustentação que é necessária para que o lírio possa florescer, as aves do céu possam existir e cumprir o seu propósito existencial. Deus nos mostra que Ele conhece todas as nossas necessidades. E nos diz que nós devemos pensar no reino dEle e na justiça que Ele nos oferece. Dizendo que vai acrescentar em nossas vidas tudo aquilo que nos é necessário. Ora, se Deus vai nos dar o que nos é necessário, se Ele vai acrescentar, se Ele vai cuidar de nós, por que nós nos preocupamos tanto? E o que é a preocupação? O conceito, Hudson, de pré-ocupação é que nós antecipadamente nós ocupamos a nossa mente com uma situação. E já foi dito por alguém que mais de 90% das nossas preocupações, elas não se concretizam. Ou seja, nós usamos a nossa mente, nós gastamos uma energia mental ocupando-nos de coisas que, na sua grande maioria, sequer vão acontecer. Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele nos fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então aqui nós já encontramos algumas coisas muito interessantes da parte de Deus acerca da ansiedade. Primeiro, o Espírito de Deus nos mostra, por meio de Paulo, que não existe nada que mereça a nossa ansiedade, nada que justifique o fato de estarmos ansiosos. Um outro ponto, e na verdade o Senhor, ele coloca como uma forma de encerrar a ansiedade, a oração. E quando fala em súplica, quando alguém suplica algo, eu vejo ali comprometimento, eu vejo envolvimento, eu vejo ali uma posição de humilhação ou de humildade, para suplicar por algo. Mas ao mesmo tempo que Paulo fala em suplicar, ele fala em ação de graças. E quando nós ouvimos acerca de ação de graças, nós estamos recebendo algo como assim: eu agradeço, eu sou grato. E nós somos gratos normalmente por algo que já recebemos.
não para aquilo que vamos receber, mas nós já sabemos que se antecipamos por meio da palavra, se nós antecipamos algo por meio da palavra, crendo que vamos receber aquilo que, crendo como, vou reformular a frase, quando nós dizemos algo, agradecemos, como tendo recebido algo que acreditamos que vamos receber, e agimos como se já tivéssemos recebido, nós geramos uma situação de tal forma que recebemos. Daí a importância da gratidão e elevar os nossos pedidos a Deus, ou seja, o nosso relacionamento com o Senhor, queridos, ele deve nos levar a diminuir a ansiedade. E por que eu digo diminuir? Porque por mais que a pessoa seja calma, tranquila, aquela pessoa que não se abala com nada, certamente pode e deve haver uma ou outra área da sua vida em que por dentro essa pessoa sim, ela pode expressar ansiedade. E que talvez não seja tão visível para as pessoas que estão ao redor. Mas o que seria ansiedade? Bom, eu não sou psicólogo, também não sou médico, vocês sabem disso, mas eu tenho algo que eu considero uma vantagem. Eu creio que eu aprendo rápido, e eu vejo aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, eu procuro memorizar, eu procuro guardar, desde que, obviamente, aquilo vem em concordância com o sentido ético, dentro daquilo que já me dá um direcionamento, dentro daquilo que eu vejo que está de acordo, ou pelo menos não fere a Escritura Sagrada. E nós vemos a ansiedade como um sentimento de apreensão, uma sensação de que algo vai acontecer e eu vou reagir àquilo que vai acontecer através de alguns sintomas físicos e emocionais. Mas o conceito mais interessante do ponto de vista bíblico acerca da ansiedade me foi dada por um pastor que disse: um sentimento de apreensão quando se enxerga a vida fora da paternidade de Deus. Eu achei isso tremendo. Como assim? Um sentimento de apreensão. O que seria apreensão? Estou apreensivo, medo, talvez um medo brando, uma pequena expressão de temor, mas uma apreensão que se sente quando se observa algum aspecto da vida, alguma situação na vida, fora da paternidade de Deus. O que seria isso? Nós falamos acerca da paternidade do Senhor em nossas vidas na quarta passada, justamente complementando uma questão da orfandade emocional que foi colocado aqui há 15 dias atrás. E a gente percebe o seguinte: a forma, o contraponto da ansiedade é o descansar em Deus. É uma confiança inabalável no agir de Deus, no mover de Deus, de modo que a alma fique pacificada. Significa dizer o seguinte: quando nós olhamos com os nossos olhos humanos, carnais, uma situação, e não olhamos com os olhos de Deus, não com base naquilo que já recebemos da parte do Senhor, mas olhamos situações através das nossas emoções, aquilo que nós aprendemos na nossa mente, aquilo que já está colocado em nossa mente com o ensino que recebemos por meio de experiência ou por meio de conhecimento, e através dessa ótica do conhecimento que já possuímos, seja pela experiência ou pela informação, nós interpretamos aquela situação com o nosso emocional. E
e não com a palavra de Deus. E isso traz a nós, queridos, isso é em nós, na verdade, não é que traz, são expressões de ansiedade. Mas se todos nós somos ansiosos, em maior ou menor grau, sabemos nós que, se Deus recomenda que não sejamos ansiosos, quando alguém diz a você, não seja isso, ou não faça aquilo, eu creio que Ele está, obviamente, dando a você a responsabilidade sobre aquela situação, dizendo de alguma forma que você pode alterar esse quadro. Você pode mudar essa situação. E como isso acontece? Porque o que mais importa não é nos alimentarmos de informação, mas descobrirmos como gerar uma ação transformacional. Ou seja, diante da informação que eu estou recebendo, o que eu posso fazer, ou como eu posso agir, qual que é a ação que eu devo desenvolver que vai fazer com que essa situação seja alterada. Porque senão nós vamos nos inchar de um conhecimento, e de nada adianta um conhecimento que não traz respostas, que não traz solução, que não aponta, que não sinaliza um caminho. Sabemos que é a confiança em Deus, é descansar no Senhor. Por quê? Porque Deus é Deus, porque nós somos filhos de Deus, porque temos um chamado da parte de Deus para andarmos na sua presença, porque nós temos paz, a Escritura declara que nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, temos muitos porquês. Como isso pode acontecer? Mas observe uma coisa, é claro que é através da mente de Cristo em nós. Mas vamos escolher um pouco mais, alguns sinais de ansiedade antes de adentrarmos nesta resposta que está colocada no descanso em Deus. Quais são os sinais que mostram que você é uma pessoa que possui ansiedade? Primeiro, enxergar o perigo em toda e qualquer situação. É algo assim. Se você está andando, vamos colocar, numa rua escura, e de repente você vê ali um movimento de uma moita, vamos supor que tem ali uma ramagem, tem um arbusto, alguma coisa assim, e o vento vem e faz com que o balance. E você se assusta e na sua mente você imagina o perigo de que alguém vai atacar você. Eu tenho medo de andar de avião. Nas vezes que eu tive essa oportunidade, esse privilégio, eu pegava na mão da Elaine, enrijecia aqui, ó, o braço, e ela toda tranquilona, né? Eu travava tudo. Sinal de ansiedade. Um outro sinal, apetite desregulado. A pessoa que come, ela não mastiga, ela põe na boca e já vai empurra para dentro. E ao mesmo tempo, o tipo de pessoa, por exemplo, que enquanto ela vê a comida, ela vai comendo. Não tem domínio sobre a alimentação. Glutonaria, ou então a pessoa, nesse sentido, um outro sinal, a pessoa que, por exemplo, quando ela tem um evento muito importante no dia seguinte, aí ela não consegue dormir. Ela entra num estado elétrico que o cérebro não para, ela não descansa, o cérebro não consegue desconectar-se, não dorme. Dorme pelo cansaço. Quando cansa, a mente é que apaga, na verdade. Tanto antes quanto depois. Por exemplo, uma vez
Numa das partidas mais entusiasmadas, mais impactantes de futebol para mim, foi quando o Atlético venceu a Libertadores. Eu fui dormir 4 da manhã, porque o jogo acabou 1 hora da manhã. E eu fiquei umas 3 horas de prazo, eu simplesmente não conseguia dormir. Está vendo o quanto eu sou ansioso? Estou me revelando aqui, né? Mas vamos lá. Outra coisa importante: medo de se expressar em público. A pessoa, a morte e o microfone são as duas coisas mais perigosas, né? A pessoa vê o microfone, trava tudo, não consegue expressar, não tem liberdade, não tem espontaneidade para falar aquilo que pensa. Sintoma claro de ansiedade. Outra coisa, tensão muscular. Fiz uma pesquisa, tá? Trava aqui, ó, nuca, ombros, dor nas costas. Não é isso, Éder? Tem isso? Outra coisa, preocupação em excesso com o futuro. Em especial agora, né? Com esse momento que a gente vive. Aquela coisa super excessiva. Um medo, é claro que, queridos, nós temos que ser zelosos, cuidadosos, mas isso não pode ser algo obsessivo, que na verdade seria um outro aspecto, né? Pensamentos obsessivos. O pensamento repetido, é um loop eterno, ó. Ou seja, a mente vai, volta, e a pessoa tem aquele pensamento fixo, e muitas vezes esse pensamento, ele é um pensamento nocivo, ele é um pensamento prejudicial, que traz danos. Um outro aspecto, nervosismo. Aquela pessoa que muda de humor rapidamente. Está tudo bem, mas se fala uma coisa que desagrada, a pessoa ela explode. Isso é um sintoma claro de ansiedade. A hiperatividade, mesmo crianças, Maria Helena, aquelas crianças hiperativas, isso é uma demonstração óbvia de ansiedade. Outra coisa, perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? Eu crio uma imagem de como deve ser algo que eu quero realizar, e na minha mente eu não aceito nada menos do que aquilo. E como é impossível eu alcançar aquele resultado, eu travo. Então eu não faço, porque eu não vou conseguir, eu sei que não vou conseguir fazer aquilo que eu intentei fazer. Ou seja, idealizo algo que está acima da minha capacidade hoje, e então eu travo, porque eu não me dou o crédito para começar e crescer devagar, até chegar num ponto de aperfeiçoamento aceitável. Isso é o perfeccionismo, né? Ou seja, estabelecer um padrão que não se consegue revisar. E aí a pessoa se recusa a fazer algo porque se sente constrangido ou envergonhado por não fazer o melhor. Agora, o melhor hoje, em qualquer situação, é aquilo que está em nossas mãos para fazer. E é muito mais fácil nós alcançarmos resultados crescendo gradativamente dentro de uma proposta e chegarmos a um nível de reconhecimento naquela atividade, e este é aquele que realmente vai obter resultado. Porque aquela pessoa que espera as melhores condições para fazer alguma coisa, nunca vai fazer. Porque as melhores condições nunca vão estar presentes, elas vão estar no futuro, na mente da pessoa. Outra coisa que eu achei interessante em termos de sintomas físicos, né? Problemas digestivos, dores, má digestão, azia, diarreia. Vocês têm esse tipo de coisa? É claro que uma diarreia numa certa situação não quer dizer que a pessoa seja ansiosa, mas a diarreia pode ser causada, né, pela ansiedade. Sensação de falta de ar, tremores, coração acelerado. Às vezes, já me aconteceu, até pregando em alguma situação,
gerada por um nervosismo antes de subir para poder ministrar a palavra, e quando ministrava, o coração começava a acelerar de tal maneira que eu não conseguia coordenar meus pensamentos. Dificuldades para engolir, náuseas, calafrios, sintomas físicos de ansiedade. Agora, como devemos buscar esse descanso em Deus? É claro que o assunto, obviamente, é amplo, é extenso, no que diz respeito à ansiedade, a sentimentos. E, amados, nossas emoções é algo assim, nós podemos exercer sim, as pessoas falam assim, no coração ninguém manda. Manda. Se nós podemos sim, através do conhecimento de Deus em nós, confiando e crendo no Senhor, orando a Deus, nós podemos ser aperfeiçoados em todo e qualquer sentimento que nos é danoso, que nos é prejudicial, incluindo aí, obviamente, essa questão de ansiedade. Se eu disse no princípio que todos nós, de alguma maneira, temos ansiedades, nós podemos ajustar isso e aperfeiçoar, de tal maneira que a gente possa manter o equilíbrio, porque o nosso equilíbrio, por exemplo, a principal causa de ansiedade, os cuidados da vida, ou seja, os problemas que surgem em nossa vida, e todos nós, as situações com as quais nós não sabemos lidar, nós chamamos de problemas. E essas situações, elas são diárias, na verdade, porque relacionamento traz problema, finanças, dinheiro traz problema. Se nós observarmos, nossos sentimentos, quando estão confusos, eles geram problemas. Nossas preferências, quando contrariadas, trazem problemas. Ou seja, são em todas as áreas da nossa vida, se nós não aprendermos a lidar conosco, se cada um não aprender a lidar consigo mesmo, ele se torna um barril de pólvora ambulante, vai entrar em atrito com outras pessoas. E é importante o quê? Que tenhamos equilíbrio emocional. E eu creio que uma vida pautada na espiritualidade correta em Deus vai trazer equilíbrio emocional. Quanto mais nós nos apegarmos em Deus, mais de Deus nós recebemos. Eu uso isso como comparação, mas para que você possa entender. Se você observar duas... Eu não trouxe água. Pega uma água para mim, Hudson, por favor. Mas vai ouvindo. Se você pega duas pessoas muito próximas, é natural que elas vão captar alguns trejeitos, até mesmo alguns hábitos ou gestos, algumas palavras, em algumas situações, entonação de voz, ou seja, porque a gente acaba absorvendo do outro com quem a gente convive com uma certa regularidade. Isso é natural. Não acontece isso? Quando nos achegamos a Deus e recebemos da parte de Deus, nós somos impactados pela palavra do Senhor, e a palavra de Deus, ela penetra na nossa mente, penetra na nossa alma, e ela produz um efeito. Queridos, toda palavra, ela tem o seu significado, e o significado das palavras que nós falamos, quando nós declaramos coisas, quando nós trocamos ideias, nós geramos novas realidades. Então entenda o poder da palavra. E a palavra, ela tem um impacto tanto para afetar o outro, quanto para afetar a nós mesmos. Nós recebemos palavra de pessoas que podem nos aumentar a autoestima. Recebemos palavras das pessoas que podem fazer com que nós possamos nos sentir frustrados, cansados, derrotados.
que podem fazer-nos desistir de algumas coisas, não é assim? E ao mesmo tempo, as palavras que nós falamos, ela produz um impacto em nosso interior. Aquilo que dizemos busca tornar realidade o conteúdo do que falamos. Então é o seguinte, quando nós olhamos a solicitude pela vida, ninguém nega e todos nós buscamos, e seria hipocrisia dizer que não queremos, porque em verdade todos nós temos necessidades biológicas, necessidades materiais, necessidades físicas que podem e devem ser supridas. E o Senhor nos disse no texto que nós lemos que Ele se encarrega das nossas necessidades. É claro que existe um jeito humano das coisas se resolverem. Ou seja, quando você está desempregado, está em busca de um emprego, você, através da comunicação, você conversa com pessoas que indicam você para um posto, para uma função dentro de uma empresa onde existe uma vaga que surgiu. E aí você vai, conversa com a pessoa e alcança aquele emprego. E nós atribuímos isso a Deus. E realmente é bênção do Senhor que possamos ser alcançados por situações que nos beneficiam, que nos abençoam. E devemos sim dar crédito a Deus, porque Deus é o que sonda e toca no coração do rei, assim como toca no coração de todas as pessoas. Deus, Ele gera oportunidades em nossa vida. Agora, é muito importante o seguinte, quando nós olhamos para a questão material, nós devemos compreender que podemos fazer uso delas, devemos fazer uso, e não há problema em ter um relativo conforto, em viver num ambiente confortável, em um ambiente bonito. Pobreza não é sinônimo de humildade, de forma nenhuma. Não devemos confundir alguns conceitos, né, que muitas vezes nós acabamos recebendo e adotamos, mas a grande questão o nosso equilíbrio emocional depende da nossa realidade espiritual, não depende da quantidade de bens que se acumula. Tanto é que podemos observar pessoas que têm posses e que aos nossos olhos ou aos olhos de outra pessoa pode-se pensar que essa pessoa é muito feliz, porque não lhe falta nada, nada que nós estejamos vendo. Mas quantas pessoas que possuem posses, que existe ali uma vida aparentemente saudável, linda, maravilhosa, é uma pessoa infeliz. E por quê? Porque o nosso equilíbrio emocional não está na quantidade de bens que possuímos, mas está no equilíbrio que temos porque recebemos da parte de Deus. Ou seja, quanto mais nos relacionamos com Deus, mais semelhantes a Cristo somos. A mente de Cristo, ela nos é oferecida por Deus Pai, de tal maneira que nós possamos receber da parte do Senhor o fruto do Espírito. No desenvolvimento não é algo dado instantaneamente, não se recebe alegria de forma instantânea por decisão ou pela liberação de uma palavra, nem amor, nem paz, nem alegria, nem bondade, nem tolerância, nem mansidão, nem fé, nem domínio próprio. Isso é desenvolvimento, e esse desenvolvimento do fruto do Espírito, isso é de Deus para a nossa vida. E certamente, queridos, na medida que nós desenvolvemos o fruto do Espírito, o nosso nível de ansiedade, ele é reduzido. Na medida que nós aumentamos a nossa confiança em Deus, tá, mas como que eu vou confiar mais em Deus? Falando com Ele, falando consigo mesmo, falando para as pessoas, através da sua comunicação. Comunique-se com Deus. Se você recebe da parte de Deus, você vai, de alguma maneira, fazer com que as pessoas percebam isso. E é óbvio que não é necessário dizer, olha, agora eu estou confiando em Deus. Isso é perceptível
através de como você se porta, através do seu novo jeito de ser. Não exatamente dizendo às pessoas abertamente, eu mudei, agora é assim, assim, assim. Porque pode ser que não seja. Como assim não seja? Simples. Muitas vezes aquilo que nós pensamos de nós mesmos não corresponde à realidade. Muitas vezes aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor percebem sobre nós é muito mais verdadeiro do que aquilo que nós percebemos. Porque vivemos em comunidade, nos relacionamos, e cada um de nós tem uma percepção diferente. Mas, pegue esse ponto, nada nessa vida merece a sua ansiedade, a sua preocupação. Não vos inquieteis, não vos preocupeis, não andeis ansiosos. E outra coisa, muitas vezes a nossa preocupação, te dá talvez uma informação nova. Eu peguei isso aqui hoje, ouvindo uma ministração, uma pontinha do que eu ouvi me chamou muita atenção. Não me recordo do pastor, senão daria o crédito para ele aqui agora. A nossa preocupação, ela na verdade, ela reflete uma ação egoísta, e mostra que nós desconfiamos de Deus. A preocupação é uma forma de orgulho, porque envolve pensar em si mesmo e não confiar em Deus. Este foi o termo que ele usou. Eu anotei aqui, preocupação é uma forma de orgulho, porque envolve pensar em si mesmo e não confiar em Deus. Quando eu estou preocupado, eu não estou confiando no Senhor. Parece cruel isso? Parece difícil de aceitar essa afirmação? Mas nós somos humanos. Sim, somos seres humanos. Somos falhos, somos frágeis, somos fracos, mas estamos em obras. E ninguém melhor do que o Senhor que nos criou, que nos conhece. E o Senhor não é como o homem. Muitas vezes nós somos criticados e condenados pelo que somos ou pelo que falamos. E na verdade, é Deus que tem o poder e o direito e toda a autoridade para nos julgar. E Ele vai fazer isso no devido tempo. Mas, enquanto nós aqui estamos, ninguém nos ama mais do que o Senhor. Ninguém tem maior interesse no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, aperfeiçoamento, do que o Senhor. Ninguém. E é por isso que o nosso coração deve estar nele, por causa dos cuidados que Ele tem com a nossa vida. Confia em Deus. Desenvolva essa confiança no Senhor. Como? Busque na Bíblia todos os versículos que falam acerca de confiança em Deus. Busque na Bíblia os versículos que falam em descansar em Deus. Leia, medite nesses versículos, traga para dentro da sua mente, traga para dentro do seu coração esses versículos e desenvolva isso. E na medida que você, e o Espírito de Deus, se você ocupar a sua mente, por exemplo, puxa, preocupação é o meu alvo, eu não quero me preocupar mais, ou seja, mas não é ser irresponsável, nós temos que ter precaução, e precaução é diferente de preocupação, ou seja, nós tem medidas que são requeridas de nós, em situações que nós devemos agir, e naquilo que depende de nós agirmos, Deus não vai fazer, porque Ele já nos confiou essa responsabilidade de agir. Uma vez que nós agimos dentro daquilo que cabe a nós fazer, sim, nós devemos descansar em Deus e confiar no Senhor, para que Ele possa abençoar e a obra dEle possa acontecer naquela situação. Está claro isso, gente? Sim ou não? Amém. Glórias a Deus. Então, para a gente já caminhar para o encerramento, eu diria o seguinte: na medida em que você coloca em Deus a sua ansiedade, você percebe o quanto Ele tem cuidado de você. Ou seja, não andeis ansiosos, porque Ele tem cuidado de vós, nos diz o apóstolo Pedro. Não andeis ansiosos.
lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, melhor dizendo. Aí o Pedro vai falar acerca do demônio, do diabo, que anda ao redor, rugindo, sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Isso nos mostra o quê? Que a ansiedade, ela pode ser uma porta aberta para uma ação do diabo contra as nossas vidas. Ou seja, uma vez que nós a ansiedade nos torna vulneráveis para ações espirituais contrárias às nossas vidas. Então, é importante vigiar. Ou seja, e como que eu posso vigiar? Como que você pode vigiar? Exatamente enchendo a sua mente com as palavras de confiança, de descanso de Deus. É nas oportunidades, queridos, quando a vida, as circunstâncias vão oferecer a você, toda circunstância oferece a você uma oportunidade de crescimento. Ou seja, gostou disso? Toda circunstância oferece a você uma possibilidade de crescimento. Então, se você está ligado no Senhor, você percebe que expressou uma preocupação, e o próprio Espírito de Deus te mostra isso. Se você está lutando contra um sentimento que tem estado presente na sua vida por causa de algo que você recebeu e que isso faz parte da sua estrutura de pensamento, está alojado na sua mente, mas você entende que isso não é o melhor para você, você pode, a partir da palavra de Deus implantada na sua mente, no seu coração, de forma específica, localiza os versículos que tratam aquela questão. É preocupação? O que a Bíblia diz sobre preocupação? É ansiedade? O que a Bíblia diz sobre ansiedade? É medo? O que a Bíblia diz sobre medo? Trabalha isso com você, no seu devocional, meditando na palavra, estudando a palavra e orando ao Senhor. E quando conversar com pessoas, você pode expressar sim a sua confiança em Deus, você pode expressar até porque não é uma questão de querer, é de uma maneira automática, espontâneo. Queridos, não é o que nós falamos que mostra o que nós somos, é o que as pessoas percebem de nós. O que as pessoas percebem em nós forma o conceito que elas têm, a reputação que nós possuímos. Ela vem daquilo que as pessoas percebem em nós. Não é o mais importante, mas tem o seu valor, com certeza absoluta. Porque o mais importante é o seu caráter forjado na palavra de Deus. Isso é o mais importante, porque do seu relacionamento com Deus é que você vai gerar frutos para a eternidade. E esses frutos, eles vão respingar nas pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pegar a ideia de como trabalhar essa questão da ansiedade? Isso é válido, na verdade, é válido para qualquer tipo de sentimento destrutivo que possa estar alojado em nós. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos apresentar ao Senhor? Faça a sua oração juntamente comigo. Se você percebe traços de ansiedade, e eles existem, e se você identifica em você algum traço por meio dessa palavra, proponha no seu coração trabalhar essa questão, haja nessa questão. O Senhor deseja aperfeiçoar-nos, e Ele nos dá entendimento, e pelo entendimento nós alcançamos as vitórias, porque quando recebemos entendimento, nós recebemos o como agir, como fazer. Deus poderoso, nós aqui estamos, ó Deus, para sermos formados pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, que Cristo seja formado em nós, porque nossa esperança de glória está na pessoa de Jesus. Ele é a nossa glória. E nós sabemos, ó Deus, que somos incompletos, somos inacabados. Sabemos, ó Deus, que temos muito que melhorar, que aperfeiçoar, Senhor, e sabemos que somente podemos ser aperfeiçoados na fé, por meio da palavra do Senhor, na medida que nós nos identificamos, ó Deus, com a sua palavra, e essa palavra implantada em nós, ó Deus, vai realizando a tua obra,
gerando em nós, ó Deus, o fruto do Espírito. Que nós possamos, ó Deus, crescer neste entendimento, crescer, Pai, principalmente na graça do Senhor. Que o Teu favor sobre nós, ó Deus, seja para a edificação da nossa alma, da nossa vida, e para a edificação das pessoas, ó Deus, que se relacionam conosco. Em o nome santo de Jesus Cristo, ó Deus, que a Sua bênção, ó Pai, seja em nós, seja conosco. Derrama sobre nós, ó Deus. Nós falamos em vitória, nós falamos, ó Deus, em alcançar conquistas, mas as conquistas, Senhor Deus, elas vêm de um coração rendido ao Senhor, Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que sabedoria, que conhecimento, ó Deus, e o prazer do Senhor, Pai, ele é entregue àquelas pessoas, ó Pai, os quais são aprovadas pelo Senhor, as quais o Senhor ama, Pai, as quais se entregam ao Senhor. E é por isso, Deus, que nós renovamos a nossa entrega ao Senhor nessa noite. Pai querido, brota em nosso coração, desperta em nosso coração, ó Pai, um sentido de crescimento espiritual, que nós possamos, ó Deus, buscar ser aperfeiçoado na Sua presença. Pai querido, nós queremos que o Seu Espírito Santo nos corrija, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, conserte o que está errado em nossas vidas, aquilo, Deus, que requer do Senhor, Pai, modificações. Tenha total e completa liberdade, ó Deus, de agir em nós. Pai querido, nós queremos ser segundo o Seu coração. Nós queremos, Deus, que a obra do Senhor seja completa em nós. Por isso nós nos apresentamos ao Senhor, e eu apresento a Ti, Pai, a Igreja da Reconciliação. Eu Te apresento, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão me acompanhando nesse instante, ó Deus, por essa transmissão. Que o Senhor opere em nós poderosamente, abundantemente, ó Deus. Esse é o nosso clamor, é essa a nossa súplica, Deus. Nós entregamos ao Senhor, Pai, nossas emoções. Trabalhe e trate as nossas emoções, ó Deus, em um nome santo de Jesus, Deus. E para que o Seu nome, Pai, seja honrado e glorificado. Porque tudo que nos interessa, Deus, é que possamos expressar a Sua glória por meio da nossa vida. Se você crê, se você orou, aplauda ao Senhor, confirma no seu coração, confirma na sua vida, em nome de Jesus, que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja com você. Em nome de Jesus, amém e glórias a Deus.